Bom, bem-vindos ao meu canal. Ah, Hoje então eu quero fazer um vídeo de livros que eu li em 2023. Esse ano foi o ano que eu mais li livros e eu fiz uma listinha aqui. Nem todos os livros que eu li estão fisicamente aqui tem alguns. Então os que não tiver aqui, eu vou acabar deixando a imagem no canto ou nesse canto aqui, não sei, vou decidir na hora da edição. Esse ano eu acabei mudando de área de graduação. Eu fazia matemática e migrei para história, então eu saí de exatas para humanas, então foi um gap, uma transição muito grande assim de área de estudo. Não que eu não estudasse história antes, pelo contrário, eu estudava bastante, por isso que eu mudei para a área de histórias, para a área de história. E então eu vou acabar falando. Eu acho que eu não vou me aprofundar tanto em cada livro, porque são bastante. Esse ano eu li 34 livros. Então vamos começar. No começo do ano, então, eu comecei lendo o Realismo Capitalista, do Mark Fisher, que é esse de capa rosinha aqui. E é um livro muito interessante. O Mark Fisher vai analisar como que o capitalismo contemporâneo engloba e está imbuído dentro da cultura, né? A frase que tem no subtítulo, que é mais fácil imaginar o fim do capitalismo, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E no decorrer do livro ele vai mostrando como o imaginário contemporâneo, né, através das músicas, dos filmes, então da cultura no geral, nos projeta uma perspectiva de fim do mundo em vez de uma perspectiva de ruptura com esse modelo de produção, né? Então a gente geralmente tem filmes que pensam um fim do mundo, né, e não digamos assim, uma utopia, um plano, um projeto de superação desse sistema que vai nos levar à extinção, né? Depois deixa eu pegar aqui os livros. Tem alguns que eu li no Kindle também. Bom, depois eu li esse daqui, que é A Revolução Ignorada, do Libertação da Mulher, Democracia, Direito e Pluralismo Radical no Oriente Médio, que vai falar sobre a revolução que está ocorrendo nesse exato momento no Kurdistão, em Rojava. E vai trazer alguns textos de alguns autores que estudam um tema e é da autonomia literária. É um livro muito interessante. Não é tão profundo assim, mas aborda várias temáticas, desde a educação à organização do Exército Revolucionário das Mulheres, né, e do Partido do Trabalho do Kurdistão, que é o PKK. Então é muito interessante. Bom, como eu disse que eu comecei a estudar história, assim, eu fui durante um ano pegando livros que me dessem um panorama geral da área, da área não, né, da área que eu vou estudar, né, história no caso. Então eu peguei esse aqui da editora Contexto, que é a História Antiga, que é basicamente uma introdução ao tema, né, o tema História Antiga, né, e daí ele vai abordar várias civilizações, né, vários acontecimentos do mundo antigo, né, como eles se organizavam e tal. Vai abordar também no primeiro e no segundo capítulo como que a história antiga era tratada e como ela é tratada hoje, como é estudada, né, através das ferramentas mais contemporâneas de análise histórica, né. Depois o Manifesto Comunista, que é um texto clássico, né, do Marx e do Engels, em que o Marx e o Engels eles vão colocar aqui o programa do Partido Comunista, né, e vão se utilizar do método de análise deles, que é o materialismo histórico e dialético, né, que é um método
muito importante dentro da área da sociologia e da história também, né? E é um texto muito interessante que todo mundo deveria ler. Bom, depois mais um livro de história, que é outro livro de introdução à história antiga, basicamente, e pré-história, né? Que é as primeiras civilizações do James Pinsky, que é um livro que vai falar, né, da organização, né? Desde a pré-história, do desenvolvimento do ser humano, né? Das suas primeiras organizações, das suas primeiras formações, das primeiras formações de civilizações, né? Mais complexas, né? Eu não me lembro até onde cobre o livro agora. Acho que termina pós-Mesopotâmia, então acho que não cobre Grécia e Roma. Mas é um livro muito legal para quem está iniciando e gosta de história antiga. Para a história, esse livro é muito interessante. Bom, depois um livro mais simpático, que é do Noam Chomsky, Internacionalismo ou Extinção, né? Onde o Noam Chomsky ele vai dar uma entrevista para um jornalista, acho que no YouTube, em que eles vão debater os principais temas do século, né? Que seriam a possível extinção da espécie humana, né? Então ele vai falar como que a gente tem que se portar, basicamente, para conseguir sobreviver, assim, né? Vai falar das principais ameaças, né? A guerra nuclear, o aquecimento global e tal. E esse é um dos meus autores favoritos, né? O Noam Chomsky. Quem não conhece deveria de conhecer. Ele é reconhecido como o maior intelectual vivo no momento, né? Ele tem 93 anos, se eu não me engano. E ele tem diversos livros. Aqui vão ter vários outros livros que eu li dele esse ano. Bom, depois disso eu li Menos Marcos, Mais Mises, que é um texto de uma socióloga, Camila Rocha. Ela vai analisar como que a nova direita se organizou e conseguiu capturar, digamos assim, a revolta da sociedade pós-golpe da Dilma, né? E pós-junho de 2013, né? E ela vai fazer uma análise de como essa nova direita ela se configura, se organiza, quais são os seus principais pensamentos, né, essas principais figuras. Esse livro é muito interessante. É uma autora que ela não é de direita, na verdade, né? Ela é uma autora de esquerda. E é uma análise interessante, sim. Ela vai entrevistar os principais nomes, né? Que organizaram esse levante, né? E que tomaram as instituições. E é no mínimo interessante, sim, pra gente entender como que a gente entrou nesse buraco, né? E depois, mais um livro que tem o Chomsky, né? É o Chomsky e o Foucault, que é um debate deles. Eu não me lembro de que ano foi. Aqui tá dizendo 71, não sei se foi em 71. Que é Natureza Humana ou Justiça ou Poder. Que é um debate entre o Chomsky e o Foucault, em que eles vão discutir a ideia de natureza humana, né? Se o ser humano tem uma natureza, e se tem, qual ela é, né? O Chomsky vai defender que sim, que o ser humano possui uma natureza, né? E o Foucault vai ser a contraposição, né? Eu não acho que a posição do Chomsky aqui seja uma posição tão legal. Eu vou mais na linha do Foucault, mas o Foucault também não é tão bom assim. Mas é no mínimo interessante, assim, de se ler, principalmente porque eles são grandes filósofos do século XX, né? Os principais, quer dizer, dois dos principais, né? Vamos ver, próximo. E daí tem outro livro que é sobre teoria da história, né? Que é a Escola dos Annales, 1929 a 1989.
que vai falar sobre uma teoria não, vai falar sobre uma escola de teoria e de produção historiográfica, né, que é a Escola de Zanaub, que é a escola mais importante e mais influente do século XX, né, que até hoje influencia na produção histórica. E aqui vai ser uma análise das três fases, das três gerações dessa escola, né? Iniciando com o Bloch e com o... esqueci o nome dele agora. Bom, é um livro muito mais voltado pro público acadêmico, assim. Então não tem muito o que falar. Bom, aqui a gente tem a primeira literatura, eu li bem pouca literatura esse ano, que é O Garoto do Rickshaw, do Lao She, que é um livro da Estação Liberdade, que é um livro chinês. Ele é muito, muito maneiro, mas ele é muito pesado e muito triste, assim. Vai contar a história do garoto do rickshaw, né? Que é um homem que trabalha puxando rickshaw na década de 30 na China. E vai falar, basicamente, como que era a vida naquele período. Como que a população mais pobre vivia, né? E é bizarro, assim, porque toda vez que ele conseguia, digamos assim, melhorar essa qualidade de vida, né? Melhorar entre aspas, assim, mas ter mais uma segurança, assim, sabendo que ele vai no outro dia conseguir comer, ele sofre alguma coisa, né? E sofre algum baque que fode ele ainda mais. Mas é um livro muito interessante, recomendo. E é bem legal de ler, assim. O primeiro contato com a literatura chinesa é muito interessante. Bom, depois eu tenho o livro do Marx, que é Salário, Preço e Lucro. Daí seria um esboço para a teoria da mais-valia, né? Que é onde o Marx vai fazer um debate com economistas da época, né? Em que ele vai descrever como que funciona a economia, assim, basilar, assim, falando de como é produzido o cálculo do salário, né? Como é retirado o lucro da produção, né? Como que o preço ele é criado, assim, na sociedade, como que a gente, enquanto sociedade, cria essas categorias, né? É muito interessante. Esse aqui é um livro do Leandro Konder, que Introdução ao Fascismo, em que ele vai descrever o que é o fascismo, e vai fazer um debate sobre as interpretações que os analistas fizeram durante a história, né, sobre o que era o fascismo. E daí ele vai através de uma análise materialista, marxista, descrever o que é o fascismo, né? E é muito, muito bom, e é um livro bem fácil de entender, de compreensão, e é extremamente necessário para a gente ler, principalmente no período histórico que a gente está vivendo, né? Que a gente está vendo um surgimento do fascismo no mundo, né? Um neofascismo virulento aí, que a gente ainda vai ver muito por aí. Bom, esse ano, 2023, completou-se 10 anos pós junho de 2023. Pra quem não lembra, o junho de 2023 foi basicamente um levante, uma insurreição que rolou, que ocupou as ruas das principais cidades do país, e que, em decorrência desse acontecimento, né, a gente tem todo um surgimento de uma nova direita com voz, né? Esse aqui é o livro, e aqui compila diversos artigos, 10 artigos de vários intelectuais com várias perspectivas diferentes sobre junho, né? Desde uma perspectiva de um fenômeno perdido de radicalização à esquerda, como uma perspectiva de uma guerra híbrida, né? De uma ideia de que junho de 2013 foi criado para desestabilizar o governo e assim implantar, de certa forma, né, de fazer surgir
essa nova direita e que ela tomasse posse, né, através do enfraquecimento das instituições, tomasse posse desses espaços, né. E tem também as perspectivas críticas a essa abordagem, né. Bom, é um livro muito interessante. Aqui tem um prefácio da Dilma e ela tem uma leitura sobre junho muito lúcida acerca do que aconteceu, e é muito interessante ver a análise dela, né? Principalmente porque ela estava no governo quando tudo aconteceu, né? Aqui a gente tem outro livro de história, que é um pré-história, uma breve introdução, que é um livro desses da LPM Pocket, que ele vai basicamente, o Chris Golden, ele vai falar o que é pré-história, basicamente, né? Ou como que se dá a conceituação do que é pré-história, né? E os debates acerca do conceito, né? Da área de estudo. É um livro bem fraquinho, bem ruim, assim. Não é muito interessante. Eu também li um outro livro que faz parte dessa coleção aqui, que é Revoluções do Século XX, que foi a coleção que eu mais li durante o ano, que é esse aqui, que é a Revolução Chinesa, que vai falar um pouco da Revolução Chinesa, né? Do processo revolucionário que aconteceu na China. E é um livro que é, no mínimo, muito interessante. Ele não é excelente, assim, mas eu acho que para ter uma introdução acerca do tema é interessante. Mas não se pode encerrar. Eu também li outro livro, que esse é mais teórico também, que é esse aqui, que é A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, que é brilhante, incrível. O livro, ele tá, digamos assim, desatualizado, né? Ele já foi não refutado, mas já foi contestado, e o próprio Thomas Kuhn já reviu ele algumas vezes, mas ele é fundamental para a gente pensar a ciência, e pensar a ciência de uma maneira que foge daquela de a ciência é o conhecimento acumulado, né, das sociedades, né, de que a gente vai acumulando conhecimento, e a gente está sempre progredindo em direção a uma ciência, digamos assim, a um conhecimento mais verdadeiro, né. E o Thomas Kuhn, ele vai questionar essa ideia de acúmulo e vai trabalhar com a ideia de paradigma, né. Não que o acúmulo não exista, mas ele vai trabalhar com uma outra perspectiva. E é muito foda. É um livro muito foda. Quem se interessa pelo tema tem que ler ele. Ele é um dos 4, se eu não me engano, principais teóricos, filósofos da ciência do século XX. E ele é muito bom mesmo. Claro, não dá pra se encerrar nele, né? Tem que buscar os outros, né? As contraposições, né? O Bachelard, e os outros, que eu não quero citar agora, assim. E daí outro, nesse caso eu tenho aqui, que é a Revolução Vietnamita, que vai falar sobre a Revolução no Vietnã, né? E como se deu o processo de decolonização e de luta contra o imperialismo por parte dos vietnamitas, dos Vietcongs, né? Esse livro é muito bom, em comparação com o da China, e só que ainda assim ele não deve, você não pode se encerrar sua leitura sobre o Vietnã só com ele, né? Ele é uma introdução. E a história que é contada, essa história da Guerra do Vietnã, né, que é uma guerra anti-imperialista, né? Porque os Estados Unidos foram para lá simplesmente para destruir com um país, né? Destruir com um povo que estava lutando para estabelecer a sua autodeterminação, né? Eles já estavam lutando contra o Japão, contra o colonialismo japonês, daí veio os Estados Unidos fazer mais merda ainda. Então é muito interessante essa coleção aqui abre muito a nossa visão, assim, acerca da história, né? E como que se deu o processo histórico no século XX, né? É muito interessante.
vai vir mais dessa coleção aqui. E daí, mais um livro sobre Marx, que é um outro autor que eu li bastante, né? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Que é Marx, uma introdução, do Jorge Grespan. Aqui o Jorge Grespan ele vai destrinchar alguns dos principais conceitos da teoria marxista, né? Que é, por exemplo, aqui: alienação, mercado e capital, fetichismo para além da mercadoria, ideias e representação, crises econômicas, história e revolução. Bom, é basicamente um livro introdutório sobre o pensamento de Marx, né? E do marxismo, né? Bom, aqui, ó, outro livro sobre as revoluções do século XXI. Esse aqui sobre as revoluções africanas, Angola, Moçambique e Etiópia. Esse livro aqui é muito bom. Ele é escrito pelo Paulo Fagundes Vicentim, que é um diplomata, assim, um professor de história, que é fantástico. Esse livro aqui é fantástico. Acho que depois vai ter o outro livro. Não, já passou. Vai ter um outro livro dele que é fenomenal. E aqui ele vai descrever o processo revolucionário desses três países, né? Angola, Moçambique e Etiópia, que aconteceram na África durante o século XX, né? Mais para metade, década de 50 para frente, né? E é fantástico, a maneira com que o Vicentini escreve, a estrutura que ele dá pros livros dele é fenomenal, eu acho brilhante. Mas é isso. Outro livro do Vicentini, que eu não tenho aqui, infelizmente eu emprestei, que é esse aqui. Esse aqui talvez seja o melhor livro que eu li esse ano, que é A Revolução Coreana, que vai falar sobre o processo revolucionário, decolonial e anti-imperialista da Coreia, né? No caso, a Coreia hoje em dia está dividida em dois blocos, né? Em dois países, né? A do Norte e a do Sul. A do Norte a gente chama de RDP, República Democrática Popular da Coreia. Mas na verdade só existe uma Coreia que foi dividida pelo processo imperialista dos Estados Unidos, que basicamente fez com que criasse essa divisão artificial entre as Coreias, para que a Coreia do Sul virasse meio que uma base, né, do poderio norte-americano no Oriente. E todo mundo deveria de ler, porque a Coreia, ela é um país extremamente caricaturado aqui no Ocidente, né, com aquelas imagens de o ditador lá, Kim Jong-un, tá com um míssil no tio dele porque o tio dele sorriu, sabe? Esse tipo de notícia é bem absurdo, assim. E ele consegue descartunizar, né? Desmentir essas falácias, explicar por que isso acontece, né? Porque a mídia trata a Coreia assim, né? Dessa forma. E daí ele descreve como que o povo coreano pensa, né? Como que o povo coreano vê seus líderes, como que o povo coreano se enxerga, como que o povo coreano ele pensa o futuro e tal. E é muito foda mesmo. Esse livro é muito bom. Vamos pro próximo. De novo, depois do Marx, o autor que eu mais li esse ano foi o Chomsky. Então a gente tem mais um livro dele. Esse aqui foi uma releitura, que é o Mídia, Propaganda Política e Desinformação, do Chomsky, em que ele vai falar da mídia e como a mídia manipula a gente, né? Como a mídia manipula os nossos sentimentos e se utiliza das informações, das notícias, para literalmente nos mentir e nos levar a acreditar, a defender coisas que nem mesmo a gente acredita, que nem mesmo a gente observa na realidade, né? E esse livro aqui é fundamental para todo mundo, né? Para todo mundo conseguir, digamos assim, se esclarecer, conseguir enxergar a realidade e as coisas que vê na TV, que vê nas novelas, que vê nos filmes de maneira diferente, de maneira crítica. Esse livro é fundamental. Bom, depois eu li um outro livro que também é meu xodó. Eu acho que depois
eu pensar, depois da Revolução Coreana, esse aqui é o livro que eu mais gostei de ler esse ano, que eu provavelmente vou reler esse ano também, que é Os Quilombos e a Revolução Negra, do Clovis Moura. Esse autor aqui virou meu xodó. O Clovis Moura, ele é um sociólogo, um historiador, um pensador brasileiro, fundamental para quem quer entender o negro no Brasil, né? E o Clovis, ele vai fazer uma análise que vai ser muito diferente da análise dos principais sociólogos, historiadores do tempo dele. Ele vai fazer uma crítica. Ele vai romper com a perspectiva de que os escravizados, de que o negro que aqui viviam no país, de que os índios que aqui viviam no país eram passivos, não se revoltavam, não se rebelavam, não lutaram para sua emancipação, né? Ele vai contra a perspectiva de que só o que levou à abolição, por exemplo, da escravatura foi, por exemplo, um belo dia a Rainha Elizabeth acordou feliz e resolveu abolir a escravidão, ou o processo abolicionista pacífico foi o responsável por conduzir à abolição da escravidão. Não. Quem foi responsável pela abolição da escravidão foram os próprios escravos. Foram os próprios negros que se rebelavam, que se organizavam em quilombos, que fizeram pressão para que isso viesse a acontecer, né? E essa história é escondida, não é contada, tá ligado? Justamente para que na contemporaneidade a gente não tome as mesmas atitudes, se organize e reivindique os nossos direitos, né? Não parta para a luta, né? Então o Clovis Moura, ele vai quebrar essa perspectiva de passividade e vai trazer uma nova leitura que é brilhante mesmo. Esse ano eu quero ler mais dele. E aqui ele tem ele transcreve uma carta muito foda, que é uma carta dos escravos que tomam uma fazenda, se não me engano, e escrevem assim um texto que reivindicando os seus desejos, as suas vontades, né? As suas necessidades de direitos, digamos assim. E é muito interessante ver porque essa população não tinha educação, no geral, né? Não sabia escrever, não sabia ler. E a carta é transcrita com os erros ortográficos e é muito, muito bonita de ler, assim. É triste, né, pela situação, mas é muito bonita de ver o povo se reivindicando, né? O povo para te ver como que eles tinham completo conhecimento, completa consciência da opressão que eles sofriam, né? Isso é muito interessante. Depois eu li um quadrinho, que é esse aqui, que tá até na minha parede aqui, da Angela Davis, que é o Miss Davis, que vai contar a história da Angela Davis, né? Que é uma das principais ativistas dos direitos humanos, dos direitos negros nos Estados Unidos, né? Ela é uma das grandes pensadoras, uma das grandes ativistas do século XX, né? Ela é fenomenal e esse quadrinho é maravilhoso. E depois eu li um outro texto que eu ganhei de presente, que é esse aqui, que eu ganhei de presente de um amigo meu, que é O Morte e Vida Severina e Outros Poemas para Vozes, João Cabral de Melo Neto, que vai falar sobre que vão ser poemas escritos assim, que vão falar um pouco da vida no Nordeste, né? No sertão e tal. E é muito interessante ler. Eu nunca tinha entrado em contato com esse tipo de texto, assim. E é muito interessante pra gente ter conhecimento sobre como que é a vida dessas partes do país que muitas vezes a gente nem entra em contato, né? Quem não é de lá, né? Muitas vezes não chega a ir lá pra ver a realidade, né? Desse Brasil profundo, né? Eu também li esse aqui, que é um panfletinho, tô até com um negócio aqui,
que é Partido dos Panteras Negras, Fundamentos Ideológicos para uma Revolução, que é meio que uma cartilha dos Panteras Negras. Os Panteras Negras, então, era um partido que tinha nos Estados Unidos que tinha como objetivo organizar a população negra para lutar contra a opressão dos racistas estadunidenses, né? Dos brancos lá, da Ku Klux Klan, por exemplo, né? E eles defendiam uma ideia de uma organização armada de autodefesa da população negra, porque se eles não se defendessem, cara, a polícia basicamente ia matar eles, né? Então, é isso. É um livro muito interessante, que eles descrevem as suas principais linhas, né, revolucionárias, e é muito interessante. Eles possuem um código de ética bem interessante também, de como se portar, né? Enquanto um revolucionário, um adepto do partido, tem que se portar, né? Interessante. Eu também li esse livro aqui. Esse autor também eu li esse ano, que é o Darcy Ribeiro. É um livro que ele fala sobre a América Latina existe, né? E daí ele vai descrever basicamente o processo de formação do que a gente entende como América Latina, né? E como que se deu a formação, né, sociocultural dos povos que vivem aqui e a formação dos principais países, né, incluindo o Brasil, né. E é interessante que o Darcy, ele quando ele está falando da América Latina, ele fala como se fosse um país, assim, como se ele tivesse uma perspectiva de integração de todos esses países na formação de um único país só, com um único país com diversos povos vivendo, né? Isso é interessante. O Darcy olhava para a América Latina assim como um grande país, assim, e ele se enxergava como digamos assim, um América Latinense, digamos assim. Não sei se isso está certo, mas quando eu li o texto dele eu achei muito vívido essa ideia, assim. Daí eu também li esse aqui, que é um livro que fala sobre o Darcy, né? Que é um livro do Mac, que vai descrever um pouquinho de quem era o Darcy, como que ele pensava, né? O que ele fez durante a vida, porque o Darcy também era um político, além de um sociólogo, né? Ele viveu com os índios, ele teve um trabalho etnográfico bastante amplo, assim. Ele teve exilado durante a ditadura também. Quando o Jango foi derrubado, né, e ele teve que se exilar. É muito interessante que nesse livro ele conta, né, que ele tava em Brasília, se não me engano, e daí ele queria lutar, ele queria resistir contra a ditadura, né, mas daí convenceram ele a sair do país, porque senão ele ia de F, né, ele ia morrer, né, ou talvez não sei. Bom, ele não se aliou a luta armada aqui no país, né? Mas digamos que não sei. Eu acho que em outra conjuntura política assim ele teria ido junto, né? Com Marighella e seus camaradas, né? Não sei. Daí eu também li esse outro aqui, que é o Discurso sobre o Colonialismo, do Aimé Césaire, acho que esse é o nome, e que é um texto muito interessante. É um texto que eu tenho que reler. Todo mundo deveria ler. E é interessante que esse livro ele traz um questionamento muito interessante, que ele fala sobre o nazismo na Alemanha, em que ele vai falar que o nazismo nada mais é do que o programa colonial aplicado à Alemanha. Então, todas as colônias sofriam um programa, um projeto, né, colonial. O que o MCZ fala é que esse projeto ele foi aplicado dentro da Alemanha durante o regime nazista, né? E a gente tem essa ideia de que esse evento, né, o nazismo na Alemanha, foi um evento fora da curva, né, na história da humanidade, em que foi um processo brutal que aconteceu e que nunca antes tinha acontecido. Só que o MSZ vai dizer, não
Não. Isso já aconteceu diversas vezes. Toda a colônia sofreu isso. Qual é que é a diferença da gente olhar para esse evento como sendo terrível e esquecer que os outros processos que são talvez mais brutais são menos piores? É porque foi feito contra gente branca, basicamente isso, né? Então, todo processo, todo projeto de destruição, de genocídio, de extermínio, de colonização da África é visto com um olhar menos triste, assim, com um olhar menos de brutalidade, porque foi feito contra a gente negra. É basicamente isso, né? É literalmente um discurso racista, né? Por que reivindicar? Bom, mas é basicamente esse questionamento que ele faz, assim, né? Por que a gente dá tanta importância para o nazismo e não conversa sobre os outros processos, tá ligado? A gente tem que falar sobre os outros. Porque se a gente esconde a brutalidade do colonialismo, principalmente europeu, fora da Europa, a gente simplesmente tá esquecendo que... tá esquecendo de uma boa parte da história, né? De um sofrimento que foi produzido pelos europeus, né? E que esses povos não têm sua voz, né? Não é falado sobre, né? Mas é um bom questionamento. Bom, eu li também reli um quadrinho, que é o Maus, falando de nazismo, o Maus, que vai falar sobre a vida do Vladek Spiegelman, que foi um sobrevivente do Holocausto e da sua mulher, e ele vai ser desenhado, escrito pelo seu filho, o Art Spiegelman, e vai ser meio que uma bibliografia assim do pai, dos tempos que ele viveu na Alemanha, né, e de como ele sobreviveu ao Holocausto. Esse é um livro extremamente difícil de digerir, porque ele é muito duro, assim, e ele é muito pessoal, assim, do Art, porque ele, ao mesmo tempo, ele tenta entender, na medida com que o quadrinho vai é porque o pai do Art, o Vladek, ele é muito carrancudo, muito duro, assim. E daí o Art, na medida que o tempo vai passando, assim, ele vai tentando entender porque o pai dele era assim, né? Porque o pai dele era, digamos assim, pão duro, gostava de guardar as coisas, né? Porque ele era muito rígido, né? E na medida com que ele vai entendendo a história do pai, ele vai meio que, pá, meu pai era assim por causa disso, por causa daquilo, né? Ele vai entendendo vai entendendo o pai dele. Bom, eu também li esse textinho aqui que é muito legal, que é do Michel Vauvel, que é um historiador francês. A Revolução Francesa é explicada à minha neta, que é muito interessante, é uma aula de didática, que o Vauvel, ele vai sentar um dia com a neta dele, e os dois vão descobrir a história da Revolução Francesa. E daí, à medida que a neta vai fazendo perguntas para ele vai explicando, e ele vai traçando uma narrativa muito gostosa, assim, de se ler e de aprender, assim, para quem quer ser professor, de como tratar certos temas com crianças, assim. E é muito interessante, muito bom, assim, de ler. Para quem quer conhecer o tema, né, esse é um bom livro. Daí depois eu li esse aqui, que foi o penúltimo livro do ano, que é RDA, República Democrática Alemã, Estado Policial, o Paraíso Socialista, que vai falar sobre a RDA, ou mais conhecido como DDR, né, que é a Alemanha Oriental, a Alemanha Socialista, né, que pós Segunda Guerra Mundial a Alemanha foi dividida ao meio, né, entre o bloco socialista e entre o bloco capitalista, né, o bloco socialista capitaneado pela União Soviética e o bloco capitalista capitaneado pela os Estados Unidos, né.
E daí vai falar como se deu a formação desse Estado, como se organizou pós a derrubada da Alemanha nazista, né? E esse livro aqui é muito interessante porque ele vai fazer uma certa comparação com o bloco capitalista e ele vai falar sobre o processo de desnazificação da Alemanha. E ele vai mostrar que, enquanto a Alemanha socialista perseguia e punia os nazistas, a Alemanha ocidental protegia e reintegrava esses nazistas no governo. Então ele fala aqui de diversos políticos que participaram da administração da Alemanha Ocidental que fizeram parte do Partido Nazista, que eram militantes do Partido Nazista, tá ligado? Então essa passação de pano, né? Não é à toa que hoje em dia a gente tá vendo um levante do neofascismo na Europa, assim, ó, gritante, né? Justamente por causa do que foi feito na Alemanha Ocidental, né? De revitalizar, de reintegrar esses vermes no governo, né? Na sociedade no geral. Bom, e daí o último livro desse ano que eu li, que foi dessa coleção, Revolução do Século XX, que é um livro sobre a Revolução Cubana, ou talvez a principal revolução socialista do século XX, e no caso do século XX, né, a principal para a América Latina, né, ou para as Américas, né, porque o impacto que a Revolução Cubana teve sobre o Ocidente foi gigantesco, né? Não é à toa que pós-Revolução Cubana, os Estados Unidos tomam uma posição de tentar impedir com que outros processos revolucionários acontecessem aqui na América no geral, grande, assim. Então os Estados Unidos financia, organiza diversos processos ditatoriais, né? Pinochet no Chile, aqui no Brasil com a ditadura, né? A Argentina. Então ele vai financiar organizações terroristas, criminosas, armar, treinar, para que elas tomem o poder e instalem um processo ditatorial que impedisse e que, com a força, impedissem que processos revolucionários acontecessem na América, né? Bom, essas medidas elas vão não só na América, né? Elas vão acontecer no mundo inteiro, já que os Estados Unidos se acham polícia no mundo, né? Mas é isso, foram esses livros que eu li em 2023. Foi um ano muito bom. Eu vou mostrar os que eu tô lendo agora. Eu tô lendo esse aqui, que é O Estado e a Revolução do Lênin, né? Esse livro muito bonito, da expressão popular. Eu tô lendo esse aqui, só que eu tô na metade, que é Os Capitães da Areia, do Jorge Amado, que é um clássico, muito bom. E eu tô terminando, eu disse que eu tava lendo Darcy. Esse aqui eu comecei ano passado, só que esse livro é muito denso, que é O Povo Brasileiro do Darcy. Então provavelmente eu vou levar mais uns 2 meses, eu tô na metade, vou levar mais uns 2 meses pra ler ele. Que é muito interessante também, que ele vai falar sobre o processo de formação do povo brasileiro, né, e do Brasil, né? E dos Brasis, né? O Darcy trabalha com a ideia de vários Brasis, né? E é muito bom também. E é isso, basicamente foi isso que eu li. Ano que vem talvez eu faça outro vídeo. E é isso.